a gente vai retomar agora, então, os trabalhos dessa sessão da manhã, com os dois comentários. Primeiro, Ana Toni, da Fundação FOR, e depois Carlos Milani, do Unirio, cada um com 10 minutos, para a gente poder, então, abrir o debate e aproveitar o final da manhã para as discussões. Ana, por favor. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Essa mesa aqui foi super interessante e não vai ser fácil tentar pegar aí alguns laços comuns. E eu queria propor, então, que, da fala dos três, uma das questões que ficou muito viva na minha cabeça é a pergunta, então, estamos passando por uma crise da cooperação Norte-Sul? Esse quadro que foi colocado, e parece que, não, sim, eu vou entrar um pouco nisso. Se estamos passando por uma crise da cooperação Norte-Sul, o que isso tem a ver ou não tem a ver com a cooperação Sul-Sul? Eu acho que ficou implícito na fala de algumas pessoas, e todos mais ou menos terminavam com os desafios da Sul-Sul. E o terceiro aspecto, só vou mencionar, que implicações toda essa cooperação Norte-Sul e Sul-Sul tem com os arranjos institucionais ou multilaterais dos quais a gente conversou ontem. Então, tentando fazer uma ligação deste debate que teve hoje pela manhã com um debate que eu achei extremamente rico de ontem. Então, olhando para a crise, eu acho que foi colocado muito bem por todo mundo, e começou ali com Alcides contando um pouco quais são as motivações da cooperação Norte-Sul. Não há dúvida que essas motivações que iniciaram a cooperação Norte-Sul no tempo da Guerra Fria, acabaram, as mesmas motivações não estão presentes, né? Então, vivemos, sim, num momento onde as motivações são um pouco menos claras. A crise econômica financeira que tivemos, e também foi mencionado, é mais uma evidência que a cooperação Norte-Sul passa por uma crise. O volume de recursos vem diminuindo, e vem diminuindo muito. A crença, e talvez essa para mim seja umas coisas mais óbvias, a crença que tinha nesse momento, na qual tanto Alcides como o David mencionaram, no modelo de desenvolvimento o qual a cooperação Norte-Sul supostamente deveria ajudar, era um modelo meio único, né? No mundo bipolar, era ou um modelo ou outro. Está claro que este modelo de desenvolvimento que os mediadores, Banco Mundial, o OECD e outros, se apoiavam para desenhar as ajudas do Norte para o Sul, esse modelo também é muito questionável e questionado hoje em dia, né? O que leva mais uma evidência desta crise. E não dá para deixar de falar de todos os problemas que também foi mencionado pelo David e pelo Jorge, sobre quão efetiva tem sido a ajuda. Então, há realmente uma crítica muito grande que ela não fez o que deveria ter feito e nem chegou no 0,7% do que eles apoiaram ou acordaram, a não implementação da sua própria ajuda, e há muitos questionamentos nacionais dentro dos próprios países do Norte sobre o quanto a cooperação Norte-Sul é válida, não só pelos novos players de Índia, de China, Brasil, então não precisa para esses países, mas todos os questionamentos sobre corrupção que tem em relação às ajudas Norte-Sul, assim mesmo como temos problemas no Norte tão grandes, para que dar recursos para o Sul, né? E a última coisa que diria dessa crise, para mostrar a constituição dessa crise, é que tem uma total falta de liderança no Norte, digamos, e principalmente dos mediadores, e aí coloco o Banco Mundial e o OECD em particular, de uma nova concepção de ajuda Norte-Sul. Então, eu acho que tem, sim, um vácuo que está criado ali nos países do Norte. Quais são, hoje em dia, as motivações de uma cooperação mais ampla que aí os coloquem? Passo, então, para pensar se essa crise do Norte, dessa cooperação Norte-Sul, o que ela tem a ver com a cooperação Sul-Sul?
Ontem foi dito, e eu acho que hoje no painel, daqui a pouco a gente vai se atentar um pouco mais, mas parece que a cooperação Sul-Sul é vista como uma alternativa à cooperação Norte-Sul, né? Os países, desculpa, estão ficando mais ricos, então eles podem aportar, os países emergentes, recursos. Então, é visto como alternativa de recursos. A cooperação Sul-Sul, e os nossos colegas ontem colocaram, tanto da África como da Índia, colocaram que, por algum motivo, se vê a cooperação Sul-Sul como boa, né, positiva, se tem uma abertura para a cooperação Sul-Sul. Por quê? Né? Então, porque tem recursos, o modelo de desenvolvimento proposto por esses novos emergentes não é tão fechado, as condicionalidades da cooperação Sul-Sul parecem não ser tão fechadas como era, parece que a relação é mais igualitária, temos mais ou menos os mesmos problemas, conhecemos as realidades, o protagonismo na agenda internacional é visto como isso é bom para o meu protagonismo, o Brasil estar no Haiti é bom para o seu protagonismo internacional, e é uma agenda muito mais pragmática. Então, parece que a crise da cooperação Norte-Sul deixa um vácuo, e parece que a cooperação Sul-Sul, pelo menos no ideário de muitos nós, parece mais positiva. A gente ainda não sabe, e acho que a realidade vai nos contar. Eu sou um pouco escéptica e vou contar um pouco por quê, que me faz ligar ao terceiro ponto aqui, que é a ligação desse tema de cooperação Norte-Sul ou Sul-Sul com os arranjos internacionais e multilaterais. Eu acho que foi colocado as críticas que principalmente o David e o Jorge colocaram da cooperação Norte-Sul, elas são conhecidas por muitos nós, e acho que foi colocado em bastante detalhe. Agora, a motivação altruísta de ajuda ao desenvolvimento, que parcialmente é verdade, mas ela sempre esteve muito ligada aos interesses, ninguém nunca foi ingênuo, aos interesses econômicos, sociais, culturais desses países. Isso sempre foi muito claramente, se a gente vê ali a cooperação da Grã-Bretanha ou de muitos países, é primeiro parágrafo, a cooperação internacional está aí para ajudar o desenvolvimento primeiro do seu país. Então, nunca foi assim algo que se esperasse que é um altruísmo, alguém colocou aqui, de um bem público, acho que foi você, Jorge, de um bem público global. Eu nunca vi a cooperação Norte-Sul sendo algo de um bem público global. Ela sempre teve interesses muito específicos e ajudou sempre a criar, ou mal ou bem, os arranjos institucionais globais que temos hoje. Então, ao se apoiar políticas na área de, não sei, economia, de gênero, de meio ambiente, tinha-se também os acordos internacionais que ali estavam sendo tratados e sempre se ligou muito qual era o interesse desta agenda internacional desses países do Norte com a agenda de apoio desses países no Sul. Isso acho que é muito claro, e por isso esse bem público, eu não sei se ele jamais existiu, e se deveria existir. Eu acho que não existiu, não vai existir, nem na relação Norte-Sul e nem na relação Sul-Sul, né? Eu acho que isso a gente coloca. Mas, nesse momento, e como foi discutido ontem, onde tem uma erosão da agenda multilateral, onde os sistemas estão ficando mais descentralizados, onde os novos acordos internacionais, como Doha, como o clima, se tornam cada vez mais difíceis, e aí as novas organizações multilaterais, como o Self-Regulation, como as iniciativas unilaterais, os novos arranjos, tipo o Internet Governance Forum, né, o Fórum Internacional da Internet, onde tem Estado, sociedade civil e setor privado, aonde tem, hoje em dia, agendas multilaterais muito ligadas a um país. Todo mundo deve estar sabendo de uma iniciativa do governo do Obama, que está tentando puxar a transparência nos governos do Sul, e tem convidado alguns países para fazer parte disso, para depois levar para as Nações Unidas. Então, ou mesmo o trabalho de algumas organizações agora que começam temas de interesse de um governo
para daí expandir para os outros. Eu acho que isso tudo mostra, de novo, que o que a gente conversava ontem, esse mundo mais polarizado, descentralizado, com menos forma, uma transição que estamos ou não estamos, para onde vamos ou não vamos, que eu acho que a cooperação Norte-Sul antes tinha muito claro, a cooperação hoje Norte-Sul não tem muito claro da transição e, por isso, não consegue ligar a sua cooperação Norte-Sul para esses novos arranjos institucionais. E aí eu só quero mencionar um pouco sobre os perigos da cooperação aí Sul-Sul. A cooperação Sul-Sul, que, como eu disse, eu acho que ainda a gente precisa esperar um pouco para ver o que vai acontecer, mas está claro que não parece que a gente está aprendendo com os erros da cooperação Norte-Sul. Parece que a gente está um pouco que repetindo o que foi feito na relação, tudo que a gente não gostava da relação Norte-Sul. Parece que os países, com uma outra cara, com um outro jeito, mas está repetindo coisas muito similares, né? Para a gente entender. E eu acho que esta relação que ontem foi colocada, que só a reafirmar o multilateralismo como um gol comum, ou a autodeterminação, ou a intervenção, que foi a discussão de ontem, logicamente é absolutamente necessário, mas, do meu ponto de vista, não suficiente para a gente pensar em novos acordos. A gente tem que ir um pouco além. E eu queria sugerir que, na cooperação Sul-Sul, por exemplo, o papel da sociedade civil é menos claro. Com governos, por exemplo, da China, como ela faz a sua cooperação sobre recursos naturais, também menos claro. Estão se explorando todos os recursos naturais, não, sem menor timidez, digamos, na cooperação Sul-Sul. O Brasil é um deles, né? E, por isso, eu acho que um monitoramento, como você colocou, Jorge, o monitoramento da cooperação Sul-Sul, assim como da Norte-Sul, é absolutamente vital. Então, adoraria que tivéssemos um reality of aid Sul-Sul, começando agora, e não esperando chegar aí 30 anos para a gente poder, né, porque acho que é fundamental para ajudar a criar algo um pouco diferenciado. E acho que, realmente terminando, que, se os países do Sul, como cooperação, eu estou sugerindo, não é altruísta, não é um bem público global, é um braço da política nacional, e sempre será. Se é um braço da política nacional, se queremos que também ela se ligue, cooperação Sul-Sul, como a Norte-Sul fez, com os arranjos multilaterais, a gente tem que ter certeza que a gente entende a cooperação Sul-Sul, e a Norte-Sul, né, da onde estamos, nesse sistema. Que ligação tem isso com os arranjos institucionais globais? O que queremos? Para não ficar uma coisa meio esquizofrênica, porque, senão, eu acho que a gente vai ficar nessa área esquizofrênica. E a última palavra, os temas que o Jorge levantou, lógico, trabalhando para a Fundação Ford, no apoio da sociedade civil em geral, é um tema muito próximo da onde eu estou, e acho que as críticas que foram levantadas realmente são totalmente pertinentes, mas eu acho que é importante a gente, de vez em quando, mencionar o que a cooperação internacional trouxe de bom. Algumas coisas o David trouxe, eu acho que algumas delas a cooperação Norte-Sul trouxe, mas o ser bom não necessariamente não quer dizer que a gente não pode criticá-la, mas eu acho que é bom lembrar que há, hoje em dia, uma relação Norte-Sul entre a sociedade civil, as organizações internacionais de ajuda, seja ActionAid, seja mesmo as ONGs internacionais, Anistia, Greenpeace, essas organizações, por causa dessas críticas que são totalmente pertinentes, têm tentado mudar, se estão conseguindo ou não, e acho que isso é um desafio aí de todos nós. Então, só queria deixar aí esses desafios da cooperação com a relação multilateral. Obrigada. Obrigada, Ana.